Você já parou para pensar que a maioria absoluta dos motores que acabam no ferro velho poderiam estar rodando perfeitamente bem? Estudos de engenharia automotiva mostram que mais de 85% das falhas catastróficas em motores não são culpa de um defeito de fabricação, mas sim da soma de maus hábitos de manutenção e condução. Olha só, o carro principal da minha frota, uma picape robusta, já passou da marca dos 850 mil quilômetros sem nunca ter sido aberta. E qual é o segredo? Não é magia, não é sorte. São apenas 13 princípios básicos, 13 hábitos que eu adoto religiosamente e que qualquer pessoa pode implementar. A filosofia é simples: motores não quebram do nada. Eles são vítimas de um processo lento e silencioso de degradação. A boa notícia é que você pode interromper esse processo hoje mesmo, independentemente da quilometragem ou da idade do seu veículo. Se o seu carro já apresenta alguns sinais, como consumir óleo, ficar mais bronco ou ter pequenos vazamentos, preste atenção redobrada. Porque cada item dessa lista vai ajudar a reverter essa situação. Vamos mergulhar fundo nesses 13 hábitos estúpidos que você precisa eliminar da sua vida agora mesmo. Hábito número 13. A ilusão da troca de óleo longa-vida, muito ampliada. Vamos começar pelo hábito que é, talvez, o mais comum e o mais prejudicial de todos: acreditar cegamente nos intervalos de troca de óleo long life ou de longa duração. As concessionárias e as embalagens de óleo sintético moderno pregam intervalos de 15 mil, 20 mil e até 30 mil quilômetros. Isso soa maravilhoso para o seu bolso no curto prazo, mas é um desserviço para a longevidade do seu motor. Vamos entender a ciência por trás disso. O óleo dentro do seu motor tem várias funções: lubrificar, limpar, refrigerar e vedar. Com o tempo e o uso, ele perde suas propriedades devido à contaminação. De que contaminação? De microfragmentos de metal do desgaste natural das peças, de fuligem da combustão, especialmente em trajetos curtos, de umidade que condensa internamente e de combustível não queimado que dilui o óleo. Agora, imagine um óleo que já perdeu boa parte dos seus aditivos e está cheio de contaminantes. Ele se transforma de um protetor em um abrasivo. A regra que eu defendo e pratico há décadas é infalível. Para um motor 0 km, a primeira troca deve ser feita com, no máximo, 2.000 km. Por quê? Porque é durante o assentamento que as peças se ajustam, liberando uma quantidade significativa de limalha metálica. Manter esse óleo cheio de metal circulando é como fazer um lixamento interno. Após essa troca crucial, o intervalo de ouro é de 5.000 a 8.000 km, ou a cada 6 meses, o que vier primeiro. Ah, mas meu manual diz 15.000 km. Sim, mas esse manual foi escrito para condições ideais de laboratório, não para o trânsito stop and go, para os combustíveis de qualidade variável que temos aqui ou para as temperaturas altas do nosso clima. Ignorar essa regra prática é rodar com óleo degradado, que forma borras e acelera o desgaste de forma silenciosa. Já abri motores com menos de 100.000 km que pareciam ter sido preenchidos com piche, de tanta borra acumulada. O custo para desentupir e limpar galerias de óleo entupidas é astronômico. Dica proativa: se você faz a troca em casa, seja um detetive. Corte o filtro de óleo velho ao meio e examine o elemento de papel. Você está procurando por partículas metálicas brilhantes ou uma sujeira espessa e escura. Outra técnica é coletar uma amostra do óleo drenado em um recipiente transparente e iluminá-lo com uma lanterna. Se você vir um brilho metálico, como purpurina suspensa, é um sinal claro de desgaste anormal acontecendo lá dentro. Esqueça o marketing. A realidade da estrada é implacável. Seguir essa regra simples é o seguro mais barato que você pode fazer para evitar uma conta de reconstrução de motor que facilmente ultrapassa R$20.000. Hábito número 12. A trapaça da viscosidade errada. De nada adianta trocar o óleo frequentemente se você colocar o tipo errado dentro do motor. Escolher o lubrificante apenas pelo preço ou pela promoção é um dos erros mais caros que você pode cometer. A viscosidade, aquela sequência de números e letras como 5W30, não é um código aleatório. É uma linguagem técnica precisa que define como o óleo se comporta sob diferentes condições. Vamos decifrar. Pegando o exemplo 5W30, os 5 watts, W de winter, inverno,
indica a fluidez do óleo em baixas temperaturas. Quanto menor esse número, mais fácil o óleo flui no motor frio, garantindo proteção imediata na partida. O 30 define a viscosidade do óleo na temperatura ideal de trabalho do motor, em torno de 100 graus Celsius. É essa espessura que mantém a película de proteção entre os componentes sob alta pressão. Agora, o perigo. Se o manual do seu carro especifica 5W30 e você, buscando uma proteção extra ou por sugestão de um vendedor despreparado, coloca um 20W50, você está cometendo um grande erro. O óleo mais grosso, 50, vai dificultar enormemente o trabalho da bomba de óleo, especialmente a frio. O motor pode ficar sem lubrificação adequada nos componentes críticos nos primeiros segundos, e mesmo depois de quente, o fluxo pode ser insuficiente em galerias mais estreitas. O resultado: desgaste acelerado, sobrecarga da bomba de óleo e aumento no consumo de combustível. Óleo mineral versus sintético. O óleo mineral tem sua aplicação em motores antigos e simples, mas ele se degrada muito mais rápido sob estresse térmico e mecânico. O óleo sintético é produzido em laboratório para ter moléculas mais uniformes e estáveis. Ele resiste melhor ao calor intenso, crucial para motores turboalimentados, flui melhor no frio e mantém suas propriedades por mais tempo. Em motores modernos, ele não é uma opção, é uma obrigação. O semissintético é um meio-termo, aceitável para alguns casos, mas nunca oferecerá a mesma proteção do sintético integral. A regra é incontestável. O manual do proprietário é a sua Bíblia. Lá está a viscosidade exata recomendada pelos engenheiros que projetaram o motor. Não invente, não chute, não aceite conselhos de especialistas de boteco. Usar o lubrificante incorreto é uma sentença de morte lenta, porém certeira, para o coração do seu veículo. Hábito número 11. A mentira do vazamento inofensivo. Eu vou ser direto e claro. Não existe vazamentinho. Aquela pequena mancha de óleo no chão da sua garagem não é uma característica do carro, é um sintoma de um problema. É um aviso que o universo automotivo te dá. E ignorar esse aviso é uma das formas mais eficazes de transformar um reparo de R$200 em um prejuízo de R$8.000. Deixe-me contar um caso real que nunca esqueço. Um cliente trouxe um Toyota Corolla, um carro conhecidamente robusto, com um pequeno suor na tampa de válvulas. Era tão pouco óleo que mal sujava o dedo. O dono disse: "Ah, é normal, é só repor um pouquinho de óleo entre as trocas." 6 meses depois, o carro foi rebocado para minha oficina. O que aconteceu? O óleo que vazava da tampa de válvulas respingou na correia dentada. A borracha da correia absorveu o óleo, inchou e perdeu a tração. A correia escorregou, a sincronia entre o virabrequim e o comando de válvulas foi perdida e, o motor de interferência teve um encontro violento entre pistões e válvulas. Prejuízo: motor praticamente destruído. Os perigos de um vazamento vão muito além da sujeira. Destruição de componentes de borracha. Óleo é um inimigo mortal de correias, mangueiras e retentores. Ele os resseca, incha e faz com que rachem ou estourem prematuramente. Contaminação de sensores. Sensores modernos são extremamente sensíveis. Um fio de óleo pode contaminar um sensor de oxigênio, sonda lambda, de R$800, ou um sensor de posição de virabrequim, causando falhas de injeção. Risco de incêndio. Isso é sério. Se o óleo vazando pingar no coletor de escape, que atinge temperaturas altíssimas, pode iniciar um foco de incêndio. Baixo nível de óleo. Isso se soma ao consumo natural de óleo de muitos motores modernos, principalmente os turbo. Você pode estar rodando com um nível perigosamente baixo sem saber, até que a luz de pressão de óleo acenda. E aí, frequentemente, já é tarde demais. Minha recomendação é simples e deve ser um ritual mensal. Com motor frio e em um local bem iluminado, deite-se embaixo do carro ou use um elevador, se tiver acesso. Com uma lanterna, examine toda a parte inferior do motor, o câmbio e a direção. Procure por crostas escuras e pegajosas de óleo e poeira acumulada. O cheiro de óleo queimado também é um indicador forte. Encontrar e corrigir um vazamento no início é uma manutenção barata e rápida. Esperar ele criar corpo é uma roleta russa com o seu bolso. Hábito número 10. O crime da partida a frio. Este hábito é um clássico da pressa moderna.
Ligar o carro, engatar a primeira marcha e sair acelerando como se estivesse fugindo da polícia. Se você faz isso, especialmente pela manhã, está literalmente raspando metal contra metal dentro do seu motor. Acredite, até 90% do desgaste de um motor ocorre durante os primeiros segundos após uma partida a frio. Vamos entender a física do que acontece. Quando o motor fica parado por horas, todo o óleo escorre para o fundo do cárter, deixando os componentes superiores, como comando de válvulas, tuchos, pistões e cilindros, praticamente a seco. Na hora da partida, a bomba de óleo precisa levar esse óleo frio, viscoso e parado até os pontos mais altos e críticos do motor. Esse processo leva alguns segundos preciosos. Nesse intervalo, o que lubrifica as peças? Quase nada. É um contato metal-metal de altíssimo atrito. Em motores com turbo, a situação é ainda mais crítica. O turbo é uma peça de alta precisão que gira a velocidades absurdas, acima de 150.000 RPM. Ele depende inteiramente do fluxo de óleo para não ser destruído por atrito e calor. Qual é o procedimento correto? Então, dê a partida e deixe o motor funcionando em marcha lenta por 30 segundos a 1 minuto. Esse tempo é suficiente para o óleo circular e criar uma película protetora mínima em todos os componentes. Não é necessário esperar 10 minutos, isso é exagero e vamos falar disso depois. Após esse breve aquecimento, saia dirigindo, mas com suavidade. Pelos primeiros 5 a 10 minutos de condução, evite acelerações bruscas e mantenha a rotação abaixo de 3.000 RPM. Por quê? Porque embora o óleo já esteja circulando, o motor como um todo, bloco, cabeçotes, fluido de arrefecimento, ainda não atingiu sua temperatura ideal de trabalho, que é em torno de 90 graus Celsius a 100 graus Celsius. Esse ritual de aquecimento progressivo permite que todas as peças metálicas se expandam uniformemente com calor e que todos os fluidos, óleo, água, fluido de câmbio, atinjam sua viscosidade e eficiência ideais. Aquecer o motor não é um cuidado ultrapassado para carros antigos, é uma necessidade absoluta de engenharia para qualquer veículo, especialmente se você almeja alcançar marcas de quilometragem lendárias. Hábito número 9. O equívoco da marcha lenta prolongada. Agora, um ponto que gera muita confusão. Acabei de dizer para deixar o carro esquentar por 1 minuto, mas isso não é uma licença para deixar o veículo ligado parado por 15 ou 20 minutos, seja no inverno para esquentar o interior ou no verão com o ar-condicionado ligado enquanto você espera alguém. O excesso de marcha lenta é tão prejudicial quanto sair acelerando com o motor frio. O problema principal é térmico. Quando o motor funciona em marcha lenta, ele gera muito pouco calor comparado a quando está sob carga, em movimento. Consequentemente, ele leva uma eternidade para atingir a sua temperatura operacional ideal. E um motor funcionando abaixo da temperatura ideal é uma fábrica de problemas. Combustão incompleta. A baixa temperatura impede uma queima perfeita do combustível. Isso leva à formação de resíduos de carbono, carvão, que se acumulam nas velas, nos bicos injetores, nas câmaras de combustão e, o pior de tudo, nas válvulas de admissão. Esse último problema é catastrófico em motores de injeção direta, pois a gasolina não lava as válvulas de admissão como acontece nos motores de injeção indireta. O acúmulo de carbono pode impedir o fechamento correto das válvulas, levando à perda de compressão e danos graves. Formação de borra. A baixa temperatura faz com que a umidade e os subprodutos da combustão se condensem dentro do cárter, contaminando o óleo e formando uma emulsão ácida e espessa, a borra. Essa borra entope as galerias de lubrificação e acelera o desgaste. Lubrificação deficiente. A pressão de óleo em marcha lenta é baixa. Componentes como o comando de válvulas podem não estar recebendo a lubrificação volumétrica ideal, acelerando o desgaste. O equilíbrio perfeito, repetindo, é partida. Breve espera de 30s a 1 minuto em marcha lenta. Condução suave pelos primeiros 5 a 10 km. Dessa forma, você aquece o motor de forma eficiente e sob carga, permitindo uma combustão limpa e uma lubrificação adequada. Deixar o carro parado ligado por longos períodos é uma forma certa de acumular uma futura e cara conta de descarbonização. Hábito número 8. A válvula PCV, a assassina silenciosa. Se eu perguntar para você o que é a válvula PCV,
há grandes chances de você nunca ter ouvido falar. E é exatamente por isso que ela é responsável por tantos estragos catastróficos e caros. Estamos falando de uma peça que custa, em média, R$50, mas que pode causar um prejuízo fácil de R$10.000 se for ignorada. O que é a PCV? A sigla significa Positive Crankcase Ventilation, ventilação positiva do cárter. Durante a combustão, uma pequena quantidade de gases explosivos escapa pelos anéis do pistão para o cárter, a parte inferior do motor onde fica o óleo. Esses gases são chamados de blow-by. Se ficassem presos lá, aumentariam a pressão interna, forçando o óleo para passar por retentores e juntas. A função da válvula PCV é controlar a saída desses gases. Ela os redireciona para o coletor de admissão, onde são queimados novamente no motor. É um sistema simples e genial de reciclagem. O problema é que esses gases são quentes e sujos, carregados de vapores de óleo e fuligem. Com o tempo, a válvula PCV entope ou trava. E quando isso acontece, o caos se instala. Se entupir, travar fechada, a pressão interna do cárter aumenta dramaticamente. Essa pressão precisa sair de algum jeito. Ela força a passagem de óleo por qualquer junta ou retentor que encontrar. Resultado: vazamentos inexplicáveis na tampa de válvulas, no retentor dianteiro ou traseiro do virabrequim e até mesmo no sensor de rotação. Em casos extremos, a pressão pode rachar a própria tampa de válvulas de plástico. Se travar aberta, ela cria um vazamento de vácuo constante, perturbando a mistura ar-combustível calculada pela centralina. O motor pode ficar com marcha lenta instável, consumir mais combustível e até falhar. Já encontrei motores onde o óleo tinha a consistência de um pudim de chocolate porque a PCV entupida impediu a ventilação, concentrando umidade e contaminantes. A recomendação é preventiva. Troque a válvula PCV a cada 60.000 a 80.000 km. É uma operação que, na maioria dos carros, leva menos de 15 minutos e é um dos seguros mais baratos e eficazes que você pode fazer pela saúde do seu motor. Hábito número 7. O sensor MAF sujo, a falsa avaria. O seu carro está com falta de potência, trepida quando está parado no semáforo e o consumo de combustível disparou. A primeira reação de muitos é pensar em trocar velas, bobinas ou limpar bicos injetores. Mas, na vasta maioria dos casos, o vilão é um componente sujo que custa menos de R$50 para ser limpo, o sensor MAF. MAF significa Mass Airflow Sensor, ou sensor de massa de ar. Ele fica instalado no tubo de admissão, logo após o filtro de ar. A função dele é vital: medir com precisão a quantidade de ar que está entrando no motor. A centralina de injeção eletrônica usa essa informação para calcular exatamente quanto combustível injetar para obter a queima perfeita. Agora, imagine que esse sensor, que tem um fio fino e sensível em seu interior, fique sujo. Sujo de quê? De poeira que passou por um filtro de ar de má qualidade, de vapores de óleo do sistema de ventilação do cárter, a tal PCV, ou simplesmente da sujeira do dia a dia. Com o sensor sujo, a leitura da massa de ar fica imprecisa. E as consequências são diretas. Se o sensor ler menos ar do que realmente está entrando, a centralina injetará menos combustível. A mistura fica pobre, pouco combustível para muito ar. O motor fica fraco, pode esquentar mais e trepidar. Se o sensor ler mais ar do que realmente está entrando, mais comum devido à sujeira que esfria o fio sensor, a centralina injetará mais combustível. A mistura fica rica, muito combustível para pouco ar. O resultado é perda de potência, cheiro de gasolina no escapamento e um consumo de combustível que vai às alturas. Já atendi clientes que gastaram mais de R$1.000 trocando velas e bobinas, quando o problema era resolvido com uma lata de limpa MAF específico. Custa cerca de R$40 e 5 minutos de trabalho. Atenção total! Nunca use limpa carburador, contact cleaner ou qualquer outro spray que não seja especificamente formulado para sensores MAF. Os solventes errados podem destruir o sensor permanentemente. O procedimento é simples. Desconecte o conector elétrico, retire o sensor do tubo, geralmente com 2 ponteiras, borrife o spray limpa MAF no fio sensor sensível, deixe secar naturalmente e reinstale. Faça essa limpeza preventiva a cada 20.000 km.
É uma manutenção rápida que restaura o desempenho e a economia como por mágica. Hábito número 6. O golpe do filtro de ar de má qualidade. Assim como nós precisamos de ar limpo para respirar, o seu motor também precisa. O filtro de ar é o guardião desse sistema respiratório. E colocar um filtro de ar ruim, entupido ou genérico é como colocar um pano na boca do seu carro e pedir para ele correr. Os efeitos são devastadores a médio e longo prazo. A função do filtro de ar é reter impurezas, poeira, areia, partículas, antes que elas entrem no motor. Quando o filtro está sujo ou entupido, ele cria uma restrição à passagem de ar. O motor fica sufocado. E o que acontece com um motor sufocado? Queda de potência. Menos ar entrando significa que menos combustível pode ser queimado eficientemente. O carro fica molenga, sem resposta. Aumento do consumo. A centralina tenta compensar a falta de ar enriquecendo a mistura, jogando mais combustível que não será queimado por completo. Acúmulo de sujeira. Partículas que conseguem passar pelo filtro entupido atuam como uma lixa microscópica dentro do motor, desgastando cilindros, anéis de pistão e turbocompressores. Agora, o problema dos filtros genéricos muito baratos. Muitas vezes, o papel de filtragem pode até ser decente, mas a borracha de vedação é de má qualidade. Ela não veda perfeitamente na caixa do filtro. Resultado: o ar, esperto, contorna o elemento filtrante e entra no motor sem nenhuma filtragem, carregando toda a sujeira da estrada. É pior do que ter um filtro sujo. Minhas recomendações são claras. Sempre prefira filtros de marcas premium, como MAN, Mali, Bosch, Frão ou o filtro original da montadora. A qualidade do papel e da vedação é incomparável. Troque o filtro a cada 15.000 km, ou a cada 10.000 km se você roda muito em estradas de terra ou ambientes poeirentos. Faça uma inspeção visual a cada 5.000 km. É simples. Retire o filtro e o levante contra uma fonte de luz forte, o sol ou uma lâmpada. Se a luz não passar pela maior parte da área do elemento filtrante, está na hora de trocar. Investir em um bom filtro de ar é uma das manutenções mais baratas e com melhor custo-benefício para a saúde do seu motor. Hábito número 5. A armadilha das velas de ignição. A centelha que inflama a mistura de ar e combustível é um dos pontos mais críticos do motor. E usar velas de ignição de qualidade duvidosa é como tentar acender uma fogueira com fósforo molhado. Pode até funcionar às vezes, mas nunca de forma eficiente e confiável. Não importa se você dirige um carro popular 1.0 ou uma super esportivo, o motor só é tão bom quanto a faísca que inicia a combustão. As velas modernas não são apenas peças que dão choque. Elas são componentes de alta tecnologia, projetadas para operar sob temperaturas e pressões extremas, garantindo o timing perfeito da combustão. Quando você instala velas genéricas, sem marca, ou aquelas de valor suspeitosamente baixo, você está introduzindo uma série de problemas. Falhas de ignição. Misfire a centelha pode ser fraca ou ocorrer no momento errado. O motor trepida, perde potência e a luz de injeção pode piscar. Códigos como P0300, falhas múltiplas, ou P0301, falha no cilindro 1, são comuns. Marcha lenta instável. A queima irregular faz o motor oscilar. Aumento do consumo. Combustível não queimado é desperdiçado e expelido pelo escapamento. Danos ao catalisador. O combustível não queimado que chega ao catalisador o superaquece e derrete internamente, condenando uma peça que custa milhares de reais. A escolha correta. Motores modernos exigem velas de irídio ou platina. Esses metais nobres permitem eletrodos mais finos, que geram uma centelha mais forte e precisa, e têm uma vida útil muito maior, podendo chegar a 120.000 km em alguns modelos. Velas de cobre, mais baratas, têm vida útil curta e não são adequadas para a maioria dos carros atuais. Atenção ao gap. A abertura do eletrodo, gap, deve estar sempre de acordo com a especificação do manual. Uma vela nova pode vir com o gap incorreto. Use uma ferramenta de medição, Feeler Gauge, para ajustar. Instalar com o gap errado prejudica toda a eficiência da ignição. Economizar R$100 em um jogo de velas pode levar a um prejuízo de R$3.000 em um catalisador novo, sem contar o gasto extra com combustível.
Sempre use velas das marcas recomendadas, NGK, Denso, Champion ou as originais. É um investimento, não uma despesa. Hábito número 4. Nunca ignore a luz da injeção. Aquela luz âmbar no painel, que muitas vezes tem o desenho de um motor, não é uma sugestão. É um grito de socorro da centralina do seu carro. É o sistema dizendo: pare! Algo está fora dos parâmetros normais e preciso de atenção. Ignorar essa luz é como ignorar uma dor de dente constante. O problema não vai embora, só vai piorar e ficar mais caro. A luz da injeção acende quando a centralina detecta um problema que está afetando a eficiência do motor ou as emissões poluentes. Ela armazena um código de erro, DTC, Diagnostic Trouble Code, que é a pista crucial para diagnosticar o problema. Rodar por semanas ou meses com a luz acesa é uma roleta russa com o seu bolso. Já vi casos de um sensor de oxigênio com leitura errada que, não consertado, fez o motor trabalhar constantemente com a mistura rica, superaqueceu e derreteu o catalisador. Prejuízo, reais 4.000 mais. Um termostato travado aberto, código P0128, que impediu o motor de aquecer corretamente, causando desgaste acelerado e consumo excessivo de combustível. Uma falha de ignição em um cilindro, código P0301, por exemplo, não resolvida. O combustível não queimado foi parar no catalisador, destruindo-o, e ainda pode ter lavado a lubrificação da parede do cilindro, riscando-o. Alguns códigos comuns e seus significados. P0171, P0174, mistura pobre. Pode ser vazamento de ar na admissão, sensor MAF sujo, bomba de combustível fraca. P0420, eficiência do catalisador abaixo do limite. Indica que o catalisador está perdendo sua capacidade de filtrar os poluentes. Often due to age or damage from ignored problems. P0455, vazamento grande no sistema de evaporação, controle de emissões do tanque de combustível. Pode ser desde a tampa do tanque mal rosqueada até um cano trincado. A solução é fácil e barata. Compre um scanner OBD2. Eles são conectados na porta próxima ao seu volante, geralmente abaixo do painel, e custam a partir de R$100. Conecte, leia o código, pesquise na internet o que significa e leve essa informação para o seu mecânico. Muitas lojas de autopeças fazem a leitura gratuitamente. Resolver um código no início pode ser uma manutenção de R$200. Ignorá-lo pode significar a troca do motor. Hábito número 3. A roleta russa da correia dentada. De todos os componentes de um carro, a correia dentada é possivelmente o mais traiçoeiro. Ela não avisa quando está prestes a quebrar. Não faz barulho, não pisca luzes. Ela simplesmente se rompe. E quando isso acontece, em motores de interferência, que são a grande maioria dos carros modernos, o estrago é instantâneo e catastrófico. Para entender, você precisa saber o que a correia dentada faz. Ela sincroniza o movimento do virabrequim, os pistões que sobem e descem, com o S, comando S, de válvulas, as válvulas que abrem e fecham. Essa sincronia é milimétrica. Se a correia quebra, essa sincronia acaba. O virabrequim continua girando por inércia, mas as válvulas param de se mover. Em um motor de interferência, os pistões e as válvulas ocupam o mesmo espaço no cilindro, mas em momentos diferentes. Com a sincronia perdida, eles se chocam violentamente. O resultado é um motor destruído por dentro, válvulas entortadas, pistões amassados ou furados, guias de válvula quebradas e, frequentemente, danos aos próprios comandos e ao cabeçote. O prejuízo para reconstruir um motor nessas condições facilmente ultrapassa R$12.000. A única forma de se prevenir é pela troca preventiva, rigorosamente dentro do prazo. O manual do proprietário especifica o intervalo, que geralmente fica entre 80.000 e 120.000 km, ou a cada 5 a 7 anos. A borracha da correia se degrada com o tempo, mesmo sem rodar. Alguns modelos são famosos por terem correias críticas, como muitos Hondas dos anos 90 e 2000, alguns Toyotas V6 e uma série de motores europeus. Dica de ouro: quando for trocar a correia dentada, nunca economize nos componentes auxiliares. Troque sempre o jogo completo.
correia dentada nova, tensores novos, rolamentos guias e, crucialmente, a bomba d'água. Por quê? Porque a mão de obra para acessar a bomba d'água é a mesma da correia. Se a bomba d'água falhar 20.000 quilômetros depois, você terá que pagar toda a mão de obra novamente para trocar uma peça de R$ 200. É uma falsa economia. Não espere um sinal. O único sinal será o motor apagando e não ligando mais. Hábito número 2. O assassino das viagens curtas. Este hábito é um verdadeiro veneno silencioso para a vida útil do motor, e é incrivelmente comum. São aquelas viagens curtas do dia a dia: levar as crianças para a escola, 2 km, ir ao mercado, 3 km, buscar um documento no bairro ao lado, 1 km. Parecem inofensivas, mas são uma sentença de morte lenta para o seu carro. O problema fundamental é o ciclo incompleto. Nessas distâncias tão curtas, o motor é ligado, começa a trabalhar, mas nunca atinge a sua temperatura ideal de operação, em torno de 90 graus Celsius a 100 graus Celsius. E um motor que opera constantemente frio é um motor que sofre umidade e condensação. Quando o motor funciona frio, a umidade do ar se condensa dentro do cárter e se mistura com o óleo. Como o motor não esquenta o suficiente, essa umidade não evapora. O resultado é a formação de uma emulsão espessa e ácida, a borra, que entope o sistema de lubrificação e acelera a corrosão interna. Combustão incompleta. Combustível não queimado completamente dilui o óleo e contamina o sistema. Desgaste acelerado. Como vimos no hábito da partida a frio, a maior parte do desgaste ocorre quando o motor está frio. Em trajetos curtos, o motor passa a maior parte da sua vida nesse estado crítico de desgaste. Já desmontei motores de carros de cidade, com apenas 70.000 quilômetros, que internamente pareciam ter 300.000 quilômetros. Tudo por causa da acumulação de borra e do desgaste constante a frio. A solução é simples e até prazerosa. Pelo menos uma vez por semana, dê uma volta mais longa com o carro. Pegue uma estrada ou uma via expressa e road por 15 a 20 minutos ininterruptos. Isso permite que o motor atinja a temperatura plena e permaneça nela por um tempo suficiente para ferver a umidade do óleo e queimar os depósitos de combustível. É como uma sessão de detox para o seu motor. Lembre-se, motor frio desgasta, motor quente trabalha. Faça esse favor ao seu carro. Hábito número 1. A insanidade da sobrecarga. Chegamos ao hábito número 1, o mais fácil de evitar e, ao mesmo tempo, um dos mais abusados: sobrecarregar o veículo. Seu carro de passeio não foi projetado para ser um caminhão. Todo veículo tem um limite máximo de peso, chamado de peso bruto total, PBT, que você encontra em uma etiqueta colada na coluna da porta do motorista. Ignorar esse número é condenar toda a mecânica do carro a uma morte prematura. Quando você excede a capacidade de carga do veículo, você está sobrecarregando absolutamente todos os seus sistemas. Motor precisa trabalhar muito além da sua capacidade nominal, gerando calor excessivo que pode levar ao superaquecimento e à queima da junta do cabeçote. Câmbio, transmissão sob estresse extremo, os discos de embreagem, em manuais, ou as engrenagens e conversores de torque, em automáticos, sofrem um desgaste acelerado. Suspensão. Molas e amortecedores são comprimidos além do limite, podendo quebrar ou perder sua eficiência rapidamente. Freios. A distância de frenagem aumenta drasticamente porque o sistema foi projetado para parar o peso do carro vazio, não uma massa muito maior. É um enorme risco de segurança. Pneus. Superaquecerem e podem sofrer um estouro por sobrecarga. Já vi casos absurdos, como um Volkswagen Gol transportando 10 sacos de cimento de 50 kg, 500 kg no total, muito acima de sua capacidade. O resultado foi um carro que mal conseguia arrancar, com a embreagem queimando e o cheiro de superaquecimento tomando conta da cabine. Em poucos dias, o radiador estourou pela pressão e a junta do cabeçote queimou. A regra é inflexível: respeite os limites. Antes de fazer uma viagem ou um transporte pesado, consulte o manual para saber a capacidade máxima de carga e de reboque. A economia de fretar um caminhão é insignificante perto do prejuízo de trocar um câmbio ou reconstruir um motor. A sobrecarga não poupa ninguém. Ou você respeita a engenharia do seu veículo, ou paga o preço caro da negligência.
E aí estão eles, os 13 hábitos estúpidos que mais destroem carros prematuramente. Repare que a maioria não exige que você seja um expert em mecânica ou gaste fortunas. Exige apenas consciência e disciplina. A diferença entre um carro que vira sucata aos 150 mil quilômetros e um que se torna uma lenda, passando dos 700 mil quilômetros, está nos detalhes que nós conversamos hoje. É sobre trocar uma peça de R$50 a tempo, sobre esperar 60 segundos pela manhã, sobre ler o manual do proprietário. São pequenas atitudes que, somadas ao longo dos anos, constroem uma história de confiabilidade e economia. Então, eu quero deixar um desafio para você. Reveja essa lista e identifique qual hábito você vai mudar a partir de hoje. É o primeiro passo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também amam carros ou que simplesmente dependem deles no dia a dia. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos. Lembre-se sempre, a manutenção preventiva é sempre mais barata do que a corretiva. Um abraço, dirija com segurança e cuide do seu companheiro de estrada. Até o próximo vídeo.